Pode começar. Tá bom. Acho que a câmera não tá ligada, né? Ela vai estar desligando. Não dá pra ver. Deixa eu ver se eu consigo ligar do outro. Vai ficar um pouquinho de ladinho, mas pelo menos vocês conseguem me ver. Que no computador tá desligando. Mas, gente, muito prazer, viu? Eu sou a Malu Reis. Muito prazer em ver que tem tanta gente de vários lugares do Brasil. Eu sou aqui do Rio de Janeiro, especificamente de Niterói. Né, fiz uma faculdade aqui, então vou contar um pouquinho sobre mim daqui a pouco. Vocês estiveram me apresentando, eu sou a Malu, nutricionista. E eu vou falar hoje sobre o impacto da cultura do corpo ideal na baixa disponibilidade de energia. E aí, falando um pouquinho sobre mim, né? Eu sou nutricionista clínica, atuo, né, em consultório, em nutrição focada em nutrição esportiva para atletas e praticantes de exercício físico. Sou ex-atleta de ginástica rítmica, e daí vem minha grande paixão pelo esporte. Né, fui atleta por muitos anos da minha vida, competi, então vivi bastante esse meio. Sou formada pela Universidade Federal Fluminense, na UF, aqui em Niterói, não sei se vocês conhecem. Vi que tem algumas pessoas daqui. Né, tive a oportunidade de fazer uma graduação sanduíche na Universidade do Porto, em Portugal. Então, fiquei lá um semestre na Faculdade do Porto, fazendo a graduação lá, em parceria com a UF. Realizei também pesquisa científica sobre baixa disponibilidade energética em atletas mulheres. E aí vem um pouco do tema, né, que a gente vai falar bastante hoje. E sou pós-graduada em nutrição esportiva pela VP. Então, minha área de atuação tem, né, muita ligação com o esporte, de fato a minha paixão. Eu vou iniciar perguntando assim, primeiro eu queria agradecer, né, o convite de estar aqui, eu estou muito feliz. Né, as meninas falaram que as pessoas vão perguntar no final, fazer, né, perguntas, mas se alguém tiver alguma dúvida no meio, não tem problema me interromper, mandar pelo chat, pode ficar à vontade, tá? E o primeiro questionamento que eu vou fazer, né, para vocês é sobre o corpo ideal. Será que o corpo ideal, essa ideia, né, do corpo ideal, entre aspas, ela mudou? Né? A gente tem, né, já vou falando que sim, existe um novo ideal do corpo feminino, no qual eu falo feminino assim numa ideia de que a pressão estética em cima do corpo das mulheres ela é muito maior, mas obviamente também entrelaça os homens, também atinge eles. E a magreza, ela continua sendo um atributo central do padrão de beleza, né? Mas agora o que muda é que o ideal atual ele associa, além da magreza, a definição muscular, a saúde e a performance. Então não basta mais ser só magro, você precisa ter todos esses atributos envolvidos. E as redes sociais elas ampliam ainda mais a exposição e a comparação com os padrões corporais. Né? A gente vê isso muito no Instagram, no TikTok, né? A gente está sempre rodeado dessas informações, e tem até um nome, né, que é o Fit Inspiration, que é uma ideia de inspirar as pessoas para conseguirem, né, ter esse estilo de vida que seria um estilo de vida mais saudável, seria um estilo de vida mais com mais saúde, digamos assim. E é um conteúdo inspirado numa mistura de corpo, estética, saúde, disciplina, dieta, treino e superação. Então, não é mais aquela ideia de, nossa, só ser magro é o suficiente. Tem todos esses atributos que estão envolvidos nisso. E aí, né, como eu falei, a magreza ela continua sendo o principal marcador de beleza. Mas agora ela é acompanhada de novas exigências corporais. Então, não basta ser só magro. E aí, como que isso funciona, né? A gente vê isso nas pesquisas, né? É uma meta-análise publicada em 2026, ela é super recente. Ela mostra que ela juntou, né, 26 estudos experimentais com mais de 6 mil participantes, e ela compara pessoas expostas a esses conteúdos de Fit Inspiration com pessoas expostas a conteúdos neutros. E a ideia de que, nossa, vamos inspirar pessoas a terem um melhor estilo de vida mais saudável, ela não vem acontecendo. Por quê? Quando a gente pega esses conteúdos Fit Inspiration, eles aumentaram as comparações corporais. E isso gera, né, com certeza, uma maior insatisfação corporal. Então, essas comparações, elas não... Em vez de estar, né, desses conteúdos estarem inspirando as pessoas, de fato, a terem um estilo de vida melhor, elas estão gerando uma insatisfação corporal. E é importante a gente salientar sobre essa insatisfação e como ela é diferente entre os gêneros, entre homens e mulheres.
E a gente percebe isso na nossa sociedade, né? Como as mulheres são mais atingidas por isso, mas isso também é visto através das pesquisas. E aí, uma pesquisa de 2021, ela mostrou que as mulheres tendem a superestimar o próprio peso. E também que a maior parte das mulheres, elas se consideram acima do peso, mesmo estando em um IMC de eutrofia. Então, um IMC adequado. E aí, em contrapartida, né, os homens, eles raramente se percebiam acima do peso. E aí, a maioria deles se considerava muito magro quando ele tinha um IMC ali perto de 20, que seria ali perto, né, do baixo peso, né, que seria abaixo de 18,5. Então, a gente consegue perceber que essa cultura desse corpo ideal, ela é exposta de diferentes formas para homens e mulheres. Mas os dois são atingidos, né, de formas diferentes, mas os dois são atingidos. E aí, um livro, né, que eu acho muito interessante para trazer, é um livro da Naomi Wolf, eu não sei se alguém já leu ou conhece, que é O Mito da Beleza, que ele fala um pouco sobre como esse padrão, né, de corpo ideal e como isso atinge as mulheres, tanto em relação a esse padrão de corpo mesmo, mas tudo que envolve elas na sociedade. E como elas são, isso é usado contra elas. E aí tem uma frase que ela fala, né? Que fazer dieta é o sedativo político mais potente da história das mulheres. Uma população quietamente enlouquecida é uma população dócil. Então, acho que é legal a gente refletir um pouco sobre isso, né? Porque quando a gente pensa em corpo ideal, a gente pensa, né? É uma imposição muito grande sobre esses corpos e ela discute muito sobre a ideia de que as mulheres, atualmente, elas têm seus direitos concedidos, né? A gente tem o direito ao voto, o direito a várias coisas que não eram concedidas a nós antigamente, mas, ainda assim, há uma forma de controle social. E ela defende, né, que esse controle social vem através dessa pressão social em cima dos corpos femininos. Então, é legal quando a gente pensa isso, para a gente entender também como que funciona toda essa pressão, né, que fica em cima delas. E aí, pensando nisso, né, acho que todo mundo, né, nos estudantes e nutricionistas, a gente sabe, né, que a gente está numa era dos análogos de LP1. Então, que essa idealização num corpo magro, ela está super presente. E a gente cada vez está mais perto disso, né? As pessoas estão conseguindo buscar isso e estão conseguindo, de fato, atingir. Né? E não é apenas uma, né, que chama de revolução farmacológica. Não é só uma revolução, porque assim, essas medicações elas trouxeram muitos benefícios, né? Muitos benefícios, tanto para pessoas que realmente precisam com obesidade, com resistência à insulina, e cada vez mais a gente tem descoberto novas atuações para essas medicações para algumas questões de saúde, né? Mas, para muito além disso, a gente está diante de uma transformação cultural, de fato, de que as pessoas estão conseguindo emagrecer, que elas estão tendo uma maior exposição a esses corpos magros e tendo uma maior, gerando uma maior comparação, né, corporal. E aí, isso gera uma maior valorização da perda de peso. E aí, né, essa ideia do corpo ideal, né, do que ideal, do que é idealizado pela própria sociedade, tornou-se ainda mais próximo. Mas o questionamento que eu faço mas será que esse corpo ideal se tornou mais saudável? Esse corpo que as pessoas estão conseguindo atingir de fato, ele está mais saudável? E a gente sabe que não, né? Que muitas pessoas estão, né, essa medicação ela veio para, de fato, eu acredito, para revolucionar, né, as formas de tratamento da obesidade, de todas as doenças que são associadas a elas, mas, ao mesmo tempo, elas estão sendo usadas também de uma forma que não é adequada para muitas pessoas. Então, acaba que isso também é prejudicial e a gente sabe que a longo prazo isso pode trazer malefícios. E aí, em contrapartida a essa era dos análogos de LP1, a era da magreza extrema, né, que a gente vê isso muito presente na nossa sociedade, a gente também está numa era da performance. Então, não basta mais ser só saudável, como a gente estava falando antes, lá no Fit Inspiration. É preciso performar. Então, as redes sociais vendem muito um novo ideal de que acordar às 5 horas seria o melhor para você,
correr maratonas e meia maratonas é a coisa mais comum do mundo, né? Qualquer um consegue, sem nenhum treinamento muito forte, né? De uma forma como se fosse tudo muito fácil, né? Como se não precisasse de todo um acompanhamento, de toda uma preparação para aquilo acontecer de fato. E aí, né, fazer Hyrox, triatlon, provas de endurance e ser aquele famoso atleta híbrido, né? Mas a que custo, né? Esses atletas híbridos, né, eles não são atletas profissionais, não são pessoas que vivem do esporte. Eles têm que trabalhar, eles têm que cuidar dos filhos, eles têm que cuidar de uma casa. Então, a gente está diante de uma problemática muito grande. E aí, além disso, né, ter força, resistência e um físico definido. Então, é isso que a gente falou. Não é só ser magro. Tem que performar, tem que ter um físico musculoso e definido. E aí, o questionamento que eu faço mas qual é o custo fisiológico dessa ideia de corpo ideal e dessa ideia também desse estilo de vida mais saudável, né? Será que de fato isso está saudável? Será que isso de fato está atingindo o objetivo? E a gente percebe que, né, quanto mais treinos, né, tem priorizado cada vez mais treinos ser mais ativo, e isso é muito positivo, mas essas atividades não têm sido sustentadas pela alimentação que essas pessoas estão tendo, porque a magreza ainda é uma forma, né, a melhor forma que as pessoas se enxergam, né, essa ideia de corpo ideal ainda existe em cima dela. Então, ao mesmo tempo que elas querem treinar, elas querem performar, elas querem ser atletas, mas elas não querem ingerir a energia necessária para que esse corpo consiga sustentar todas as atividades fisiológicas que ele precisa. E aí isso gera uma baixa disponibilidade energética. E aí, o que é essa baixa disponibilidade energética, né? A baixa disponibilidade energética é basicamente quando o corpo, né, tá ali com uma energia insuficiente para as funções fisiológicas. Então, antigamente, né, primeiramente, ela foi descrita como tríade da mulher atleta. Eu não sei se vocês já ouviram falar, mas anteriormente ela era descrita lá em 1993 pela presença de transtornos alimentares, amenorreia e osteoporose. Então, realmente, essa tríade, né? Mas, com o tempo, houve uma atualização dessa tríade em 2014 e se entendeu-se que os malefícios, né, tudo que pode acarretar essa baixa ingestão de energia para praticantes de exercício físico e atletas, ele pode gerar consequências de uma forma sistêmica. Então, agora não é mais só uma presença de transtornos alimentares, amenorreia ou osteoporose. Ela pode levar também a prejuízos imunológicos, gastrointestinais, cardiovasculares, psicológicos, de crescimento e desenvolvimento, principalmente, né, para os pacientes pediátricos, né, que muitas vezes são atletas, hematológicos, metabólicos, endócrino e de saúde óssea e função menstrual, como visto anteriormente. E, além disso, quando a gente pensa nessa nova atualização da tríade, que é conhecida como RED-S, né, a gente também coloca uma outra perspectiva no sentido de que observa-se que também acomete homens. Anteriormente, né, o próprio nome já dizia, tríade da mulher atleta. Entendia-se que isso só era uma problemática dos corpos femininos. Mas hoje a gente já entende que essa baixa disponibilidade energética também pode gerar consequências nos corpos masculinos. E o que é, né? Como que a gente avalia essa baixa disponibilidade de energia? Então, a gente vai avaliar de diferentes formas, e eu vou mostrar aqui um pouquinho como que isso pode ser feito. Mas, resumidamente, né, existe uma fórmula para a gente entender, e ela é muito interessante para ser colocada até no consultório, quando a gente, né, está trabalhando com paciente atleta e praticante de exercício físico, para a gente conseguir entender como que está a disponibilidade energética para desses pacientes. O quanto de energia que eles estão conseguindo doar, né, quanto de energia está sobrando para as funções fisiológicas dele. Então, como que é esse cálculo? É a ingestão energética, então quanto que ele consome durante o dia? Quanto de caloria que ele consome durante aquele dia? Menos o gasto energético no exercício, então quanto de caloria que aquele exercício que ele está fazendo está gastando, dividido pela massa livre de gordura dele. E aí, valores superiores ou iguais a 45 são considerados valores ideais. Agora, valores entre 30 e 45 são considerados com disponibilidade energética reduzida. E valores inferiores a 30
são considerados como baixa disponibilidade energética. E quando a gente pensa em atletas, principalmente, né, que treinam muitas horas no dia, né, às vezes tem atletas, atletas profissionais, de fato, até da ginástica, né, que é uma linha de estudo que eu segui, elas às vezes treinam 8 horas por dia, 10 horas por dia em períodos de competição. E assim, para elas conseguirem comer, né, comer a quantidade de energia que elas precisam para suportar toda essa atividade, é uma quantidade de comida bem grande. E, assim, é muito difícil chegar pacientes sem um acompanhamento nutricional que eles estão conseguindo comer a quantidade de energia necessária que eles precisam. Então, é sempre legal, né, no consultório, quando o paciente chega, a gente vê ali, de fato, a ingestão energética habitual dele, o quanto que ele está comendo, para a gente conseguir entender o quanto de energia que ele que tá sobrando, digamos assim, para as outras funções vitais que ele precisa. E aí, uma ferramenta que foi criada, né? É uma ferramenta para avaliação clínica da REDES. A REDES em si, né, ela é muito atual, é um tema extremamente atual. E para vocês terem ideia, foi essa ferramenta de 2023, então é super recente. É uma ferramenta lançada pelo Comitê Olímpico Internacional. E eu vou mostrar um pouquinho sobre ela. Mas ela tem o objetivo de avaliar, né, fazer uma avaliação clínica de atletas indivíduos ativos com suspeita de REDES. Então, para de fato nortear a nossa conduta, né, profissionais que vão trabalhar com esse público. E aí, nela também, que eu vou mostrar um pouquinho, ela tem recomendações para o tratamento, treinamento e competição de acordo com o risco que esses pacientes estão. E aí, como que funciona, né? Tem vários indicadores, tá, de diferentes áreas que são acometidos, mas a ferramenta em si, ela classifica esses indicadores como os principais. E aí são classificados como indicadores graves, indicadores primários e indicadores secundários. Então, a partir disso, a gente consegue entender qual é a classificação de risco que eles estão. Então, qual é o nível do risco que eles estão para essa problemática. E aí, indicadores primários são considerados a amenorreia primária, indicadores, né, graves, no caso. Os primários são a amenorreia secundária, T3, risco de lesão, em criança e adolescente, né, fazer densidade mineral óssea, enfim, e tem vários que eu vou falando um pouquinho mais aprofundado, dos mais importantes. E aí, como que é feito esse diagnóstico, né? É exatamente por essa tabela que a gente faz esse diagnóstico. E eu vou mostrar um caso clínico para ficar mais palpável e dar para entender melhor. Mas, a partir desses riscos, né, desses indicadores que eu mostrei anteriormente, eles fazem uma categorização de risco que vai do verde até o vermelho, no qual o verde seria nenhum ou muito baixo risco e o vermelho seria um risco muito alto ou extremo. E aí, com isso também, eles dão recomendações para o tratamento, treinamento e competição, no qual, quando a pessoa um paciente está no risco vermelho, já é um risco que deve ser realizado um tratamento imediato, um monitoramento frequente e deve se avaliar se ele pode, de fato, realizar o treinamento, se ele, né, se é adequado para ele naquele momento, e se houver uma competição, também deve ser avaliado se ele pode, né, se ele tem condições de realizar a competição, e muitas vezes vai ser necessário tirar esse paciente para realmente conseguir restabelecer essa saúde de uma forma geral. E aí, né, entrando um pouquinho nesses critérios para avaliação da REDES, eu vou falar como que é feito, né, como que são os métodos, e falar os principais, né? Para amenorreia primária e secundária, o método preferido seria a amostra noturna, GLH e FSH, e também fazer usando kits, né, com ovulação urinária e coleta de sangue. Mas muitas vezes a gente não consegue fazer isso, né, na prática clínica, e o que é utilizado é o questionário, né, LEFQ, que foi até o que eu utilizei na pesquisa que eu realizei com atletas de ginástica rítmica, e eu vou mostrar um pouquinho ele depois. E para falar sobre, né, para ver a saúde óssea desse paciente, o método preferido é o DEXA, né, que é o padrão ouro, né, até para fazer a avaliação da composição corporal, quem é da nutrição, quem é nutricionista né, conhece o DEXA. Mas a gente sabe que na prática clínica isso muitas vezes não é possível, né? Então a gente tem que encontrar outras formas para avaliar, né,
essa saúde óssea e muitas vezes é o histórico de fraturas e lesões por estresse ósseo que é avaliado. E aí, esse é o questionário de baixa disponibilidade energética no sexo feminino. Ele avalia os sintomas fisiológicos do consumo insuficiente de energia. Então, exatamente isso que a gente está falando. E aí ele vê esses sintomas, né, relacionados a lesões, funções gastrointestinais e reprodutivas. E a partir, né, de um conjunto, da soma, né, da pontuação desse questionário, ele classifica como um risco mais alto ou um risco menor para esse problema. Agora, em relação ao DEXA, ele é um aparelho, né, que é basicamente né, similar a uma ressonância. Tem até aqui, mostra na imagem, um atleta de ginástica rítmica. É um aparelho que leva, assim, 15 minutos para você fazer o exame, é bem rapidinho. Ele demonstra uma riqueza muito grande de informações para a gente. E aí, para além, né, até né, ele mostra a composição corporal de uma forma geral, mas para a gente aqui, para avaliação da REDES, ele vai medir a massa livre de gordura para a gente utilizar lá naquele cálculo que a gente faz, né, para ver a disponibilidade energética. Mas caso, né, não dê para fazer dessa forma, também tem outras formas que a gente pode adaptar, né, para ver essa massa livre de gordura, como fazer a bioimpedância ou fazer também a adipometria. Ele vê também a densidade mineral óssea do fêmur e da coluna, e a partir disso a gente consegue avaliar, né, um risco para a RADES. Então, esse, né, é um risco primário para a RADES. Então, a gente avalia se há um risco ou não. Agora, em relação à saúde mental, o diagnóstico, né, método de diagnóstico preferido é a entrevista clínica com um psiquiatra ou psicólogo através de um questionário chamado o DSM-5-TR. O pessoal da psicologia deve conhecer, mas nós, nutricionistas, não podemos atuar com ele, né, não podemos utilizá-lo. Então, um questionário que é muito utilizado é o EDQ, que foi até também um questionário que eu usei na minha pesquisa, e foi muito bem recebido. E para avaliar o crescimento e o desenvolvimento, a gente tem um método preferido, que é né, para paciente pediátrico, especialmente, para avaliação com gráficos de crescimento. Eu vou mostrar um pouquinho também. Esse é o questionário EDQ, que é um questionário que avalia nas últimas 4 semanas, então nos últimos 28 dias, os sinais e sintomas sobre transtornos alimentares. E a partir, né, da soma também da pontuação desses pacientes, a gente consegue observar um maior risco para transtornos ou não. E esse é o Antro e o Antro Plus para avaliar em pacientes pediátricos. Não sei se você, né, o pessoal da nutrição já usou, mas ele basicamente é uma ferramenta super importante em hospital, é muito utilizado até, para avaliar se o paciente está com peso adequado para a idade, se ele está com uma altura adequada, para a gente avaliar se, de fato, ele está tendo um crescimento, porque muitas vezes o paciente, né, ele é adolescente, né, novo, não tem uma ingestão adequada de energia, e se tiver uma ingestão adequada de energia, não tem uma boa composição na dieta, né? Come muito mal, tem um alto consumo de ultraprocessados, isso acontece muito com o adolescente por várias questões. Então, essa ferramenta é super importante para a gente conseguir entender como que esse paciente está. E aí, acho que é legal, né, a gente ver um caso clínico para ver como que isso funciona na prática, porque tudo fica muito mais claro dessa forma. Então, eu tive uma paciente, né, no consultório, uma paciente do sexo feminino, tinha 33 anos, e a história clínica dela é que ela estava em restrição crônica de energia, comendo muito pouco, assim, ela tinha muito medo de comer. É aquela típica paciente que né, é isso, quer chegar na magreza extrema, mas quer também fazer muito exercício, aí fazia musculação, fazia Muay Thai, e tinha um medo extremo de engordar. E mesmo ela tendo um percentual de gordura super baixo, um IMC super baixo, que eu vou mostrar depois. E aí, estava em um longo histórico de déficit calórico, já há muito tempo com isso, esse medo intenso, e ela achou que era um bom momento para iniciar um treinamento para meia maratona. Então, começou, né, com o aumento progressivo do volume de corrida, e depois, né, de um treino de corrida, ela teve uma queixa, né, de dor importante no quadril esquerdo. E aí, né,
a gente encaminhamos para um ortopedista para avaliação dessa dor e vou contar um pouquinho como que foi isso. E aí, vendo a composição corporal dela, a gente consegue observar que o IMC dela é de 19,6, então, assim, pertíssimo do baixo peso, né? Com um percentual de gordura de 10, então um percentual de gordura super baixo. E aí, assim, a gente até ficava acompanhando em relação à menstruação dela, como que estava indo, estava tudo bem, mas ela sempre relatou que não tinha nenhum problema. E aí resolvemos aplicar o questionário, né, que eu falei, de transtornos alimentares com ela, o EDQ. E ela teve uma pontuação baixa, então, com uma pontuação baixa em relação a transtornos alimentares, ao risco de transtornos, mas esse questionário ele tem várias subescalas. E na subescala de preocupação com a forma corporal, ela demonstrou uma pontuação acima da faixa. Além disso, também aplicamos o questionário de deficiência relativa de energia, né, que é um risco, né, para a antiga tríade da mulher atleta, e ela também demonstrou uma pontuação baixa. E aí, né, são ferramentas para utilizar, né, que não demonstraram se serem tão importantes no caso dela, mas uma coisa que é importante a gente salientar para esses pacientes é que, assim, a gente não pode interferir no questionário, né, tem que ser totalmente neutro quando a gente faz um questionário, mas essa paciente especialmente, a gente estava muito tempo já trabalhando com ela, e ela, claramente, algumas perguntas que a gente fazia para ela, por exemplo, nossa, um medo em relação à comida, a quantidade de comida que tinham nesses questionários, ela respondia que ela não tinha. Mas quando a gente colocava na prática, né, na prática clínica, quando a gente via o dia a dia dessa paciente, ela demonstrava que sim. Então, esse tipo de paciente, né, muitas vezes, eles não têm consciência sobre isso, né? Mesmo a gente conversando, tendo um acompanhamento psicológico, eu vou falar um pouquinho sobre isso, que ela também tinha, a gente tinha esse relacionamento multiprofissional com a psicóloga dela, mesmo assim, ela não tinha uma consciência tão grande sobre esse problema. E aí, né, como eu falei, encaminhamos para um ortopedista e na ressonância magnética evidenciou uma fratura por estresse ósseo na região proximal do colo do fêmur esquerdo. Então, uma fratura por estresse ósseo no fêmur, né, que é um dos indicadores, né, primários para a RADS. Então, demonstrando ali o impacto dessa baixa ingestão, né, energética, dessa baixa ingestão de comida mesmo que ela tinha numa lesão. E essa lesão, né, que é o grande medo dos atletas, ela teve que parar. Então, até a que custo, né? A que custo que essa vontade de ficar sempre magra, né, e performar também, tá nessa dinâmica, leva ela até essas consequências. E, além disso, também, ela demonstrou um colesterol total alto, né, acima do valor de referência, e a gente observa como que o corpo ele fica em um estado de sobrevivência. Então, assim, não faria sentido para ela ter esse colesterol alto, pensando, né, na alimentação dela, que era uma alimentação adequada. Ela tinha um estilo de vida super saudável, mas em pacientes com RADS, né, em deficiência relativa de energia, esse é um dos indicativos primários, na verdade secundários, para essa deficiência, uma vez que o corpo está em um estado de alerta total, tentando poupar toda a energia para que ele consiga, de fato, sobreviver. E isso leva ao aumento desse colesterol. E aí, né, colocando naquela calculadora, né, que eu falei lá no início, essa paciente, ela demonstrou, né, esse risco, essa lesão no quadril, no fêmur, perdão, demonstrou também um LDL, né, um colesterol total, na verdade, alto, e essa lesão também levou a outro indicador secundário presente. Então, assim, ela apresentou um risco amarelo para deficiência relativa de energia. Então, é algo que realmente chama atenção e que ela precisava de um tratamento, né? Precisava realmente de uma indicação. E o que a gente fez para isso? Qual foi a conduta que a gente teve? Primeiramente, a gente
trabalhou o aumento gradual da ingestão calórica dela. E, assim, é importante falar que quando a gente está, né, atuando como nutricionista de um paciente, a gente tem que entender, né, ele de uma forma individual. E essa paciente, especialmente, eu poderia simplesmente aumentar a ingestão dela, botar, né, calcular o que ela precisava, as necessidades que ela precisava, que eu sabia que eram mais do que ela estava consumindo, e falar, olha, é isso aí, você vai ter que comer, não tem jeito, dá seu jeito. Só que a questão dela era muito mais profunda, né? Era uma questão psicológica, era uma questão de realmente não conseguir lidar com aquela, não conseguir entender a necessidade que ela precisava de aumentar essas calorias. E aí, óbvio, com a lesão isso ficou muito mais evidenciado, mas antes disso a gente já conversava muito sobre isso e ela ainda tinha esse medo muito grande, né? De engordar, de não ficar bem com o próprio corpo. E aí, a gente tem que, nessas horas, a gente tem que trabalhar muito com a confiança do paciente. Não adiantaria nada eu pegar, aumentar as calorias no plano alimentar dela, sem que ela entendesse de fato a importância daquilo, sem que ela entendesse de fato o quanto ela precisava daquilo. Então, a gente tem que dosar muito e equilibrar para não ter essa quebra de confiança com ele, né? Que a partir disso, se quebrar a confiança, fica muito mais difícil dela, de fato, seguir esse plano e melhorar, né, dessa questão. E aí também foi necessário suspender temporariamente os treinos de impacto, né? E aí isso foi uma recomendação médica. Foi necessário redistribuir os macronutrientes ao longo do dia, pensando numa adequação de cálcio. A gente verificou se ela precisava, né, de vitamina D, no caso dela não precisou, mas é algo que é importante. Verificar para esses pacientes e também verificar se tem alguma outra deficiência nutricional. Além disso, né, como eu estava falando, educação nutricional, que é super importante, né? Os pacientes atletas, de uma forma geral, eles vêm muito com muitos estigmas, assim, tem muito medo. Mas, nesse caso, ela não era atleta profissional, então é um pouquinho diferente a conduta, mas muitas vezes, quando a gente fala com o paciente que se ele não aumentar a ingestão calórica dele, se a gente não conseguir melhorar isso, ele pode ter uma lesão, ele vai precisar parar de treinar, aí o mundo deles acaba. Então, é por aí que a gente tenta conversar com eles e mostrar para eles a importância disso, porque se eles não conseguirem aumentar essa ingestão calórica, a chance deles terem lesões, não conseguirem competir, que é o que eles estão, o motivo pelo qual eles estão treinando, né, durante horas das semanas deles, né, isso fica um pouquinho mais fácil deles conseguirem entender. E aí também, né, como eu falei anteriormente, houve uma discussão de caso com a psicóloga para a gente conseguir ter uma melhor conduta, né, e esse atendimento multiprofissional é extremamente importante, né, para todos os casos, assim, né, terapia é sempre, né, principalmente para paciente atleta, assim, é super importante e ter essa troca, né, com os profissionais para ver os diferentes olhares que eles têm é muito legal. Eu tento trabalhar bastante isso com meus pacientes, não só atletas, e isso tem dado muito certo, assim, porque, de fato, a gente não consegue resolver todos os problemas do paciente, né? Então, cada um na sua caixinha, mas trabalhando em conjunto fica tudo muito mais fácil. Acompanhamento, de novo, em conjunto agora com o ortopedista também, como eu falei, e monitoramento clínico e nutricional. Então, assim, a gente ficou durante muito tempo, ela precisou, realmente não conseguiu fazer a meia maratona dela que ela queria naquele ano, conseguiu até fazer agora, finalmente conseguiu, foi ano passado, né, e tudo isso que aconteceu, e aí esse ano ela conseguiu concluir a meia maratona dela, conseguiu fazer, mas com certeza ela com uma outra cabeça, né, entendendo, talvez não tanto, precisando ainda trabalhar muito isso, mas entendendo muito mais a importância dessa maior quantidade, né, de gestão calórica e tudo que isso pode envolver. E aí, né, concluindo, assim, o que a HERA10 nos ensina, né? Que esse corpo ideal, que é muito colocado como na sociedade, né? Ele gera uma restrição energética muito grande que pode levar a uma baixa disponibilidade energética e a HERA10. E aí, a gente fica entre dois contrapontos, que a fisiologia do nosso corpo, ela não reconhece os padrões estéticos. Ela não quer saber disso, ela quer saber quer conseguir fazer, né, realizar as funções vitais dela
e conseguir gerar saúde para a gente de uma forma geral. E o organismo ele vai responder a essa energia que está disponível. Então, assim, se você come 500, digamos, 1.000 quilocalorias e está gastando no exercício 500 calorias, cara, a conta não fecha. A conta não fecha. A gente não tem energia necessária para suportar as outras funções vitais. E aí, né, gera uma amenorreia, que vai ser a falta, né, da menstruação ali. E isso não é saudável. Isso gerando também outras diversas problemáticas, como a gente já viu aqui. E aí a saúde e a performance dependem dessa energia suficiente, então não vai adiantar, não tem como a gente ter saúde, gerar performance com saúde sem uma energia suficiente para suportar isso. E aí nem toda busca por um corpo saudável, ela vai promover saúde. Então, é isso, né? Nem sempre o atleta que está, enfim, super em forma lá, ele está saudável, ele tem uma quantidade de estresse muito grande, muitas problemáticas nisso, mas que quando ele está bem direcionado, quando ele está bem acompanhado, a gente consegue gerar além da performance, a saúde também. E aí, né, acho que o que fica de reflexão, né, é que o desafio ele vai além da prescrição, foi o que eu falei. Prescrever um plano alimentar, a gente sabe fazer uma dieta para o paciente, a gente consegue fazer isso, só que a gente tem que compreender todo o contexto cultural do paciente. Não adianta, né, não adiantaria nada eu chegar para ela e falar, olha, de 1.800 quilocalorias, né, você vai ter que aumentar para 1.800 do nada, agora, né? Não vai adiantar, não ia adiantar. Sem uma conversa, sem entender de fato ela, sem ir de forma progressiva, aos poucos, e identificar os comportamentos de risco antes dos sinais clínicos é super importante. Então, identificar que que o paciente ele pode estar em risco, né, é super importante. E por isso essa planilha, né, que o Comitê Olímpico Internacional fez, é super interessante para a gente conseguir, de fato, identificar isso antes de gerar consequências mais sérias para esse paciente. Então, equilibrar estética, performance e saúde é o nosso grande objetivo nisso tudo. E aqui fica uma recomendação de um podcast que eu tenho visto muito, eu não sei se alguém já viu, mas é um podcast maravilhoso que eu tenho adorado ouvir. E né, na semana passada, ela é da Valentina, o nome da pessoa que faz, ela publicou um sobre pressão estética e a volta da extrema magreza. E acho que, assim, vale a recomendação e é muito bom. E aí, para concluir, né, o corpo ideal é uma construção cultural, mas a disponibilidade energética é uma necessidade biológica, né? Quando a primeira se sobrepõe à segunda, a saúde que paga o preço. E é isso, muito obrigada, queria agradecer. Fica aqui meu Instagram, né, para quem tiver alguma dúvida, quem quiser entrar em contato por lá. E fiquem à vontade também para tirar as dúvidas e fazer perguntas. Malu, muito obrigada pela palestra, foi muito bom. Tenho certeza que a gente aprendeu muito, tanto com estudante de nutrição ou de psicologia, muito importante isso. E momento agora de fazer perguntas, né? Eu vi duas pessoas levantando a mão, se não me engano, a Joyce e a Milena. Se puderem falar, ou falar no chat ou no voice, por favor. Oi, boa noite. Eu queria saber da Malu, assim, de que forma que ela conseguiu conversar ali com essa paciente para mostrar que realmente se tratava de um problema mais sério, qual é a forma que é abordada, assim, se é conversado com o psicólogo antes de conversar, de qual forma que foi encaminhada essa parte. Acho que é uma pergunta muito pertinente e é uma questão muito grande, né? Porque muitas vezes esse paciente não está acompanhado de um acompanhamento psicológico e a importância disso é enorme. Então, nesse caso, a paciente já estava acompanhada, já tinha um acompanhamento psicológico. Então, primeiramente, a gente conversou com ela sobre a importância, né, dela,
desse bom relacionamento com a comida, principalmente. A gente tinha né, foi um trabalho, né, como nutricionista, de trabalhar essa relação com a comida, que para ela era muito difícil, assim. Esse medo era um medo muito grande. Então, primeiramente, tentou trabalhar, né, individualmente com ela, e posteriormente entramos em contato com a psicóloga para entender, de fato, como que estava, né, o tratamento dela nessa parte. Porque quando a gente fala de acompanhamento psicológico, a gente sabe que né, aqui na nutrição a gente acaba olhando muito para essa questão de relação com a comida, como que isso funciona, mas, né, um ser humano, ele tem diversas problemáticas. E muitas vezes, na terapia, a pessoa não está falando sobre isso. Ela não está tratando essa parte. E era o que acontecia muito com ela. Então, ela não falava muito sobre isso, né, em terapia. Então, acho que esse relacionamento com o profissional é bom para ele entender também como que, de repente, algumas coisas que não estão sendo faladas ali são importantes que ela precisa, de fato, trabalhar. Então, foi assim que a gente norteou. Estão falando do filme da substância, né? E agora resolveu aparecer o outro. Vou tirar aqui. Eu não consegui assistir esse filme ainda, então não vi, mas já fica de recomendação também que eu vou assistir. Tem alguma outra pergunta, Milena? Acho que você foi bem clara nas explicações, ficou tudo bem explicadinho, deu para entender perfeito. Obrigada. Obrigada, Duda. Eu proponho você deixar, já que seu Instagram está aqui, você podia abrir uma caixinha lá no Instagram. E aí o pessoal super. fazer perguntas sobre a palestra. E também o pessoal conhecer mais seu trabalho, né? Uhum. Ah, tem uma aqui, ó. Sobre a alteração da menstruação pela baixa de energética, pode explicar? Sobre a amenorreia, né? Uhum. Assim, quando a gente pensa, né, em amenorreia, quando o paciente... Não sei se vocês já viram isso, mas isso acontece muito com pacientes com baixo percentual de gordura, né? Principalmente, assim, quando a gente pensa em pacientes atletas da ginástica rítmica, balé, da ginástica de uma forma geral, né? Que tem um percentual de gordura muito baixo. Então, são pacientes que, muitas vezes, eles convivem com essa amenorreia, né? Uma amenorreia que acontece por conta desse percentual de gordura baixo. Então, o corpo, ele não tem, aquilo que, né, que a gente conversou um pouco, o corpo não tem energia suficiente para dar para os hormônios, para a funcionalidade hormonal. E isso gera essa amenorreia. E essa amenorreia pode ser de diferentes formas, né? De acordo com cada paciente. Fiquem à vontade se tiverem mais alguma dúvida. Eu tenho uma dúvida. Como é que a psicóloga do esporte, no caso, entra nisso, né? Nesse tratamento multiprofissional? Uhum. Cara, a psicóloga do esporte ela vai ser extremamente importante para lidar com todas essas pressões, né, que existem. Até um atleta, né, quando ele está, enfim, em período de competição, em período de treinamento, são muitas pressões que ele tem ali para conseguir lidar, seja pressão do treinador, pressão de conseguir um bom resultado nas competições.
Então, é uma parte mais da psicologia, né? Mas eu vejo muito o psicólogo atuando de uma forma conjunta, de fato, com muito treinador, sabe? Muitos problemas, assim, que eu vejo até como ex-atleta, né? Que às vezes a gente... Sim, os treinadores às vezes têm uma relação muito grande com os atletas, né? Eles convivem ali, cara, às vezes convivem mais, a gente convive mais com o treinador, né? Se for um atleta profissional, de fato, do que de fato com a sua família. Você fica, poxa, as atletas de ginástica rítmica, elas moram todas juntas, elas, tipo, realmente né, se mudaram de estado para estarem juntas, treinando todos os dias. Então, é um relacionamento muito forte com o treinador. E o que eu vejo né, que eu considero um problema é que muitas vezes os treinadores eles acabam saindo um pouco da área deles